Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia aqui com o Senhor e uma semana aí se iniciando. Hoje é segunda-feira, né? A nossa 26ª semana desse ano. Estamos aí já no meio do ano de 2023, no número de semanas, né? São 52 semanas o ano, então nós estamos aí na metade. Graças a Deus por isso, né? Não sei você, mas eu sou muito grata, porque a cada dia eu vejo a mão do Senhor guardando a minha vida, livrando, me dando saúde, paz, alegria, né? Sustento. Nós temos tudo do que nós precisamos, né? Não temos falta de nada, principalmente da presença do nosso Senhor. Então, vamos começar, né, essa semana, e a gente vai começar com Provérbios, mais 2 capítulos de Provérbios, né? Na verdade, 3, 27, 28 e 29. Mesma coisa aqui. Nós terminamos a semana com 2, né? 25 e 26, isso mesmo. Então, hoje a gente vai ler 27, 28 e 29. E quando for na sexta-feira, a gente finaliza o livro de Provérbios com os 2 últimos capítulos. Enquanto isso, a gente vai ler Eclesiastes amanhã e quarta, né? Terça e quarta. E depois o restante do livro de Reis, Crônicas, né? Com a vida aí de Salomão. E depois o restante, né? Dos reis aí de Israel que vão começar. Então vamos lá, Provérbios 27. Vamos orar, né? Entregar esse momento para o Senhor, já ia esquecendo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por mais esse início de semana, por mais esse dia que o Senhor está nos dando. Somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem construído durante esses últimos dias, com o entendimento a respeito da vida de Salomão, a respeito, Senhor, dos conselhos que ele tem deixado para nós no livro de Provérbios. Nós somos gratos, Deus, porque tantas coisas ricas e poderosas estão aí a nosso dispor, né, dentro da palavra. Só precisamos abrir esse livro poderoso e ler e meditar nele, e com certeza o Senhor tem muito para nos ensinar. Obrigada, Jesus. Guarda nossa mente, nosso coração, para que nós possamos perseverar durante mais uma semana, Pai, na tua presença. Te glorificamos. Damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem durado para sempre. Amém, Jesus. Amém. Então, Provérbios, capítulo 27, versículo 1 diz assim: Não fique orgulhoso das coisas que vai conseguir no futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não faça elogios a si mesmo, deixe isso por conta de outras pessoas. As pedras e a areia são pesadas, mas o peso causado pela insensatez dos tolos é ainda maior. O ódio é cruel e a fúria é destruidora, mas a inveja é mais perigosa ainda. Uma repreensão franca vale mais que o amor escondido. Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. O homem que fica muito longe de seu lar é como um pássaro que voa perdido, longe de seu ninho. Assim como os perfumes suaves alegram a vida, do conselho sincero de um homem nasce uma amizade. Não despreze o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Uma boa amizade vale muito nas horas difíceis. Se você tem um bom amigo próximo de você, não precisará depender de parentes distantes. Meu filho, seja sábio e ficará muito feliz. Então saberei dar uma boa resposta a quem me desprezar. O homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e procura um refúgio. As pessoas inexperientes avançam às cegas e sofrem as consequências. Emprestar dinheiro a estranhos, especialmente a uma mulher de má fama, é muito arriscado e traz sérias consequências. A bênção dada aos gritos, cedo de manhã, é recebida como maldição. Aquele gotejar constante que acontece quando chove e a mulher briguenta e implicante são muito parecidos. Tentar impedir que ela reclame e resmungue é como tentar segurar o vento ou como pegar o óleo com a mão.
Como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Quem toma conta de uma figueira tem o direito de comer do seu fruto. Quem cuida de seu senhor merece ser recompensado. Assim como a água revela nossa aparência externa, o coração revela quem somos por dentro. O Sheol e a destruição são muito parecidos porque nunca ficam satisfeitos, como nunca ficam satisfeitos os olhos do homem. O valor da prata e do ouro pode ser testado pelo fogo. O valor de um homem é demonstrado pela espécie de elogios que ele recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, nem assim ele abandona a sua insensatez. Procure saber como andam as suas ovelhas e em que condições estão os seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa do rei passe de uma geração para outra. Quando terminar a colheita nos campos, o feno for tirado, novas sementes estiverem brotando e o capim das colinas for colhido, os cordeiros darão lã para suas roupas e com a venda dos cabritos você poderá comprar mais terra. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para o sustento das suas servas. A gente vai seguindo, né? Com os conselhos aí de Salomão para nós. E mais uma vez eu digo para vocês que são versículos isolados, que devem ser meditados, que devem ser estudados, que devem ser esquadrinhados, né? A gente pega esses versículos e moe eles de maneira que eu possa extrair o máximo possível de informações, de sabedoria, de entendimento. Às vezes uma palavra que para nós é um pouco desconhecida, quando você vai até o dicionário e vê o que ela significa, tudo fica mais simples para se entender, né, dentro de um provérbio. Então faça isso, passe tempo, medite nessas palavras, né, medite nos versículos de forma isolada e com certeza você vai ter aí muito entendimento para colocar em prática na sua vida diária. Capítulo 28. Os perversos, por causa de sua culpa, fogem sem serem perseguidos, mas os justos são corajosos como leão. Um povo que vive no pecado enfraquece o governo, mas um rei justo e honesto coloca o país no caminho certo. O pobre que explora os que são mais pobres do que ele é como uma chuva violenta que não deixa nenhum trigo. Quem despreza a lei apoia o perverso, mas aquele que obedece à lei despreza o perverso. Os maus não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor e seguem as suas leis têm uma boa compreensão da justiça. É melhor ser pobre e obedecer a Deus de todo o coração do que ser rico e viver longe de Deus como um perverso. Um jovem de bom senso respeita as leis, mas o companheiro dos glutões envergonha o seu pai. Quem se torna rico explorando os pobres e cobrando juros muito altos está juntando fortuna para o homem generoso que ajuda os pobres. Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha que preparou, mas quem obedece a Deus de todo o coração receberá a recompensa justa. O homem rico pode se julgar sábio, mas o homem verdadeiramente sábio, mesmo sendo pobre, conhece o coração do rico. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram, mas quando os perversos se tornam poderosos, o povo treme de medo. Quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona seus pecados alcança misericórdia. Quem vive diariamente no temor do Senhor será muito feliz, mas quem prefere fazer a sua própria vontade cairá na desgraça. Um homem perverso que governa um povo necessitado é tão perigoso quanto um leão que ruge ou um urso faminto. Um governante sem juízo aumenta os impostos a cada dia, mas o governante que não quer enriquecer à custa do povo será mantido no cargo por muitos anos. Um assassino perseguido pela sua própria culpa será fugitivo até a morte. Não tente impedi-lo. Quem obedece ao Senhor de todo o coração será salvo das dificuldades da vida, mas quem se afasta dos caminhos de Deus será derrubado pelos problemas repentinamente. Quem trabalha com dedicação sempre terá o que comer,
mas quem prefere se juntar aos malandros desocupados acabará passando fome. O homem fiel receberá muitas bênçãos, mas quem procura enriquecer depressa e com desonestidade será castigado. Fazer acepção de pessoas é um erro grave, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso corre atrás das riquezas alheias, mas não percebe que a miséria o aguarda. Quem repreende o próximo acabará ganhando um amigo, mas quem faz elogios mentirosos será desprezado. Quem rouba seu pai ou sua mãe e depois diz não fiz nada de errado é tão perverso quanto aquele que o destrói. Quem deseja ficar rico a qualquer preço provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é um tolo, mas o sábio confia no Senhor e será salvo das dificuldades. Quem reparte seus bens com os pobres não passará necessidade, mas quem finge não ver a necessidade deles sofrerá muitas maldições. Quando os perversos se tornam poderosos, os justos se escondem, mas quando os perversos são destruídos, os justos aparecem. Salomão é tão preciso nas suas frases, né? Nos seus conselhos, nos seus provérbios, né? Que eu fico assustada quando eu vejo alguns textos que me trazem tanto entendimento a respeito de situações cotidianas do nosso dia a dia, né? Eu vejo isso no livro de Salmos de forma muito clara. Cada vez, né, que eu leio, mais me espanta realmente o que Deus derramou sobre a vida de Salomão no sentido de sabedoria, de entendimento da vida, de condições de nos dar conselhos tão poderosos e estarem aqui na Bíblia justamente para isso. Vou falar mais uma vez, o livro de Provérbios não são mandamentos, mas são correções de vida, correções de rota para que a gente viva bem. Então, assim, cada verso desse tem tanta profundidade e ensino que nós poderíamos ficar horas estudando os textos de Provérbios. Mas conselho para você que você grife os que mais te chamam atenção, medite, né, realmente, culminando ali durante o dia, escreva, né, esses versículos de forma que você entenda. Isso tudo nos ajuda, né, a compreender a palavra. Capítulo 29 diz assim: o homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. Um jovem ajuizado traz alegria ao seu pai, mas o jovem que vive correndo atrás de prostitutas joga na lama as riquezas da família. O rei justo ajuda seu país a crescer e viver em paz, mas o rei que quer ficar rico à custa do povo acaba destruindo sua nação. Quem faz elogios falsos a seu amigo está preparando uma armadilha para si mesmo. No pecado do homem mau há uma armadilha, mas o justo está seguro e canta de alegria. O justo se preocupa em conhecer as necessidades e direitos dos pobres, mas o perverso não se importa com essas coisas. Os irresponsáveis armam confusões por toda parte, mas os sábios procuram ajudar os outros a viver em paz. Discutir com um tolo irresponsável não adianta nada. O resultado será sempre o mesmo. Ele fica furioso ou zomba do que você diz. Os violentos odeiam o homem sincero e bondoso, mas os justos procuram proteger a vida desse homem. O tolo explode em gritos quando está furioso, mas o homem de bom senso controla suas reações. Quando o rei acredita em homens mentirosos, todos os oficiais acabam se tornando maus. O pobre e aquele que explora os outros têm uma coisa em comum: o Senhor deu vistas a ambos. Um rei que não despreza os pobres para dar vantagem aos ricos ficará muito tempo no trono. A vara da correção da sabedoria, mas a vara da correção da sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha sua mãe.
Quando os maus se multiplicam, multiplica-se o pecado, mas os justos verão a sua queda. Castigue o seu filho quando for necessário, e ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. Quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Quando o povo obedece à lei, ele vive feliz. Para corrigir o escravo, você precisa algo mais do que simples palavras, porque ele não leva a sério o que você diz. Há mais esperança na vida para um irresponsável do que para um homem que se precipita para falar. Se você dá muitas vantagens ao seu escravo, depois de algum tempo ele vai querer ser tratado como um filho, com direito à herança. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o de espírito humilde será respeitado. O homem que esconde um ladrão das autoridades está fazendo mal a si mesmo. Acabará sendo condenado ao mesmo castigo que o ladrão. Quem tem medo dos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. Não vai pedir favores às autoridades, peça ao Senhor que é justo. Os justos odeiam a maldade dos perversos, já os perversos odeiam a justiça dos justos. Gente, é maravilhoso, né? Quando a gente vê textos tão enriquecedores no sentido de conselhos mesmo, né? No sentido de sabedoria, no sentido de entendimento para a nossa vida no dia a dia. Salomão está dando conselhos práticos para o nosso dia a dia, em família, no trabalho, a respeito da justiça de Deus, que é a obediência à palavra, a respeito daquele que é perverso, a respeito daquele que age com injustiça, a respeito de ser um bom empresário, de ser um bom funcionário, de ser um bom governante para a nação. Então, Salomão vai dando realmente diretrizes, né, para as pessoas que querem viver segundo o padrão do Senhor, segundo uma vida digna, segundo os preceitos e mandamentos da lei do Senhor. O livro de Provérbios, ele foi escrito numa idade adulta, né, de Salomão. Ele já estava reinando há algum tempo, e depois que o Senhor então derrama esse espírito de sabedoria sobre a vida de Salomão, ele começa a escrever, ele começa a julgar Israel, ele começa a ser um governante bem sucedido, e então o livro de Provérbios ele é escrito, né, durante esse período da vida adulta, né, de Salomão. Cânticos dos Cânticos, que nós lemos logo no início lá, ele tem a ver também com essa fase mais jovem, mais adulta, mais jovem de Salomão. Então fala desse cântico para essa noiva, né? Desse cântico apaixonado, esse homem que entende que essa bela mulher para quem ele está apaixonado é a razão do seu grande amor, né? E esse livro então está aqui para nos deixar esse entendimento sobre Cristo e a igreja, entre o amor realmente de um homem e de uma mulher, que é essa representação de Cristo e a igreja. E a gente tem então Eclesiastes, que nós vamos ler a partir de amanhã, e eu já queria deixar aqui um spoiler para vocês. Eclesiastes, ele vai ser um livro que foi escrito por Salomão já na sua fase mais velha, né? Já na sua terceira idade, já numa fase bem mais avançada da sua vida. E nós vamos perceber um contexto extremamente diferente daquilo que a gente tem lido agora em Provérbios, daquilo que a gente vê nesse homem extremamente sábio, ainda que seja um livro também de alguns textos de muita sabedoria, mas a gente percebe uma certa insensatez na forma de Salomão falar. Por quê? Como eu disse alguns dias atrás, o livro de Eclesiastes, na minha opinião, ele não deveria ser lido nesse momento da leitura, tá? A gente vai seguir o cronograma por uma questão de estar aqui na relação da ordem cronológica. Mas, na minha opinião, o livro de Eclesiastes, ele tinha que vir mais no final da vida de Salomão. Então, a gente deveria ler um pouco mais da história de Salomão, da vida dele. E então, quase no finalzinho da sua vida, como rei de Israel, é que nós deveríamos ler Eclesiastes, porque aí ia fazer sentido, porque a gente vai ver um declínio da vida de Salomão do meio para o final do seu reinado, né, da sua vida. E aí Eclesiastes faz todo sentido. Mas a gente vai ler, e eu sei que o Senhor ele é poderoso
para nos dar entendimento, para nos fazer guardar essa palavra no coração e ter o entendimento correto nela no momento certo, para a situação certa e extrair aquilo que o Espírito Santo deseja nos ensinar através desse livro de Eclesiastes, tá bom? Então, amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui para continuar a nossa leitura e a gente então vai começar o livro de Eclesiastes para continuar a nossa leitura aqui, tá bom? Deus abençoe, ótimo início de semana aí para vocês e eu creio que o Senhor tem algo poderoso para nós essa semana, não tenho dúvida disso, através da palavra, tá bom? Deus abençoe, até amanhã.